meus amigos, eu espero que vocês estejam bem. Mês de dezembro é um mês muito agitado na reciclagem, muita correria. Às vezes a gente não dá tempo nem de gravar, vídeos, porque a gente tem que correr muito, atender a todo mundo. É um mês de muito consumo, por isso tem muito material para a gente recolher. Sem falar que a gente tem que atender a todo mundo, a todos os fregueses antes do Natal, porque todo mundo quer ter um dinheirinho a mais, para passar, para fazer suas festas, suas confraternizações. Então todo mundo quer passar o final de ano com o quintal, com as suas mercadorias já vendidas, Então a gente correu muito esses dias, muito trabalho, Muito trabalho. Mas graças a Deus nós conseguimos atender a todo mundo. E agora a gente está descansando, A gente está de férias lá no depósito, vamos voltar dia 4 de janeiro. Então, gente, mês de dezembro é um mês muito bom para reciclagem. Mas é um mês também que a gente precisa ficar muito esperto com os preços. Por quê? Porque as fábricas, fábrica de papelão, os atacadistas de material fino, de latinha, eles sempre param bem antes, do Natal. As empresas que eu vendo latinha, uma delas fechou dia 17, a outra ainda veio atender a gente na segunda-feira, porque a gente compra muita latinha nessa época do ano. Infelizmente, porque geralmente no final do ano a latinha abaixa o preço. Talvez não porque realmente abaixou, mas porque as fábricas fecham. E quando elas reabrem em janeiro, às vezes a gente tem muita surpresa com os preços. Por isso, mesmo que na fábrica não tenha baixado, mês de dezembro as pessoas costumam comprar a latinha com o preço lá embaixo. Eu não abaixei a latinha porque não tive notícias de baixa na latinha e eu consegui vender até o último dia a minha latinha e todo o material fino, então eu não abaixei o preço. Mas aquelas pessoas que ficam abertas, nessa semana depois do Natal e nos primeiros dias de janeiro, geralmente elas compram a latinha com preço bem mais embaixo, porque às vezes pode baixar, às vezes não. Mas se abaixar, pelo menos elas não têm prejuízo. Então por isso que às vezes vocês forem vender latinha agora, nessa semana, talvez vocês tenham a surpresa com o preço lá embaixo da latinha, E todo o material, papelão também, na última semana do Natal, o papelão despencou lá embaixo, tinha gente que tinha muito papelão e baixou aí uns 10 centavos, parece pouco, Mas para quem vende um material, que trabalha na rua coletando esse material, não é pouco não, gente, é bastante 10 centavos no quilo do papelão. Então, por isso que a gente prefere tirar férias nessa época, Ficar uns dias em casa, curtindo a família, curtindo as festas de final de ano, descansando um pouco, porque a gente poderia ficar aberto e comprar o material com preço lá embaixo, porque muitos depósitos estão fechados. Então seria uma boa época para comprar reciclagem. Sem dizer que nas ruas está cheio de caixas, A gente anda na rua assim, a gente que trabalha com sucata, dá vontade de parar e carregar tudo aquilo que está na rua, porque a gente sabe que tudo aquilo ali é dinheiro, Mas também os catadores passam e recolhem, é uma época que eles juntam muita reciclagem, Então chega janeiro, todo mundo está com o material guardado, a gente só vai coletar, certo? Então, gente, muitas pessoas deixam para vender a latinha no final do ano para fazer um dinheirinho e às vezes elas perdem dinheiro. O interessante é vender a latinha no começo de dezembro, A pessoa que juntou às vezes a latinha o ano inteiro para fazer uma viagem, para fazer uma festa, Algumas empresas que juntam seu material para dar para os funcionários fazer algum tipo de confraternização, é interessante vender esse material no começo de dezembro, antes de abaixarem os preços, Assim depois acabam
não tendo prejuízo, né? Se vender mais perto do Natal. E é muito interessante como um dia, né? Um dia que é assim, um dia de 24 horas como outro qualquer, faz tanto movimento no mundo, né? No mundo inteiro. Esse período aqui do Natal é um período de muita compra, muito consumismo, muita correria, né? Um dia que supera até o Dia das Mães, né? Porque o Dia das Mães é um dia de pessoas que a gente conhece, que estão do nosso lado, nossas mães. Mas mesmo assim, o Natal supera o Dia das Mães. E tem muita gente, pessoas que ainda duvidam de Jesus, duvidam da Bíblia. Olha só que interessante, um homem que viveu há mais de 2000 anos atrás, numa época que não tinha nem escrita praticamente, né? A escrita era muito difícil. Ele conseguiu andar pela sua região ali, espalhando um amor tão grande que até hoje as pessoas comemoram a data do seu nascimento. Realmente, gente, eu acho que ninguém no mundo conseguiu uma proeza tão grande, né? Para as pessoas que duvidam de Jesus, mas assim, numa época tão difícil de se correr notícias, de se escrever, né? Ele deixou uma mensagem que 2000 anos depois ainda é lembrada. Quantas pessoas famosas morreram e por um tempo foram lembradas e depois totalmente esquecidas. Mas Jesus, ele continua vivo, as pessoas continuam comemorando a data do seu nascimento. Logicamente que algumas pessoas comemoram o Natal de uma maneira diferente, uma maneira mais consumista, mas muitas pessoas se lembram realmente que nessa data Deus mandou seu único filho para nos trazer a salvação e nos ensinar o amor, um sentimento que parece tão simples de viver, mas muitas vezes é muito difícil de aprender. E que nesse Natal nós possamos assim ver realmente, não só em palavras, né, mas em gestos, o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. E que nós possamos viver o Natal em família cheio de paz e amor, porque foi só isso o que Ele trouxe para nós, paz e amor. Um bom dia de Natal para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.